Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com mais um sábado nesse quadro do Fazer Sanitarista, aqui no perfil do Observa Pop Rua. E hoje a gente vai falar sobre discriminação estrutural no SUS no período da pandemia. Eu sou Júlia, sanitarista formada pela USP, e você é mediadora dessa mesa, desse debate hoje. Beleza? Então, hoje comigo tem o Giovanni Clay e o Rafa Dantas. Então, já para a gente começar, vou pedir para cada um se apresentar. E depois que se apresentar, pode falar um pouquinho para a gente que lugar vocês têm ocupado nessa pandemia. E puxando também um pouquinho para o nosso tema, o que vocês estão vendo, dialogando com a discriminação estrutural e os seus efeitos no SUS durante a pandemia. Bora lá, gente, quem começa? Eu posso começar. E aí, galera, boa tarde. Né? Eu tava conversando aqui com os meninos antes de iniciar. O friozinho que tá massa. Então, bater esse papo, né, nesse momento, né, de pandemia que a gente tá vivendo, de necessidade de se reafirmar enquanto sanitarista, isso é muito importante. Então, a comunicação, acho que a gente precisa sempre estar seguindo nesse caminho, sempre estar fortalecendo. Eu sou o Rafa Dantas, né, como a Júlia falou. Eu sou de Pernambuco, sou sanitarista formado pela Universidade Federal de Pernambuco. E daí, né, pouquíssimo tempo, na verdade, 2017, no final de 2017, e egressei ainda há pouco de um programa de residência em adição básica. Então, eu venho vivendo o SUS há pouquíssimo tempo, se for na perspectiva de contribuição enquanto profissional, mas aí acho que o SUS, ele não se limita só, né, ao espaço, não é só o serviço ou equipamento de saúde. Nós falamos tema único, a gente está falando de todos os outros espaços que compõem o SUS, seja a academia, seja a sociedade, enfim, eu estou exatamente egresso desse programa há mais ou menos um ano de adição básica, e daí hoje eu estou contribuindo em um município, aqui no Agreste de Pernambuco, um município que eu cresci, na verdade, Cumaru, a Secretaria Municipal de Saúde daqui, enquanto sanitarista, né? E daí são a pergunta, Júlia. A gente já começa falando, não, primeiras apresentações, depois a gente segue, né? Não é isso, Giovanni? Pode ser. Aí cada um se apresenta e a gente joga pro tema. Aí depois vai pro tempo. Massa. Pronto. Então é isso. Hoje eu sou um sanitarista de formação e de identidade. Acho que é importante estar reafirmando isso. E que dentro de todos os espaços, né, da saúde coletiva, os espaços do Sistema Único de Saúde, hoje eu estou contribuindo aqui no município de Cumaru, né, como apoio aí do município, iniciando nesse momento de pandemia. Eu vim como esse suporte que a gente teve que estar fazendo por aqui, enfim, todo o Brasil. Acho que isso é outro espaço que o sanitarista está contribuindo bastante, né, cotidianamente nos últimos meses. E daí eu vou passar a bola agora para Gil, para a gente continuar nesse papo. Então, meu nome é Giovanni, sou acadêmico de saúde coletiva no último período, mas já tenho uma formação em serviço social. E, atualmente, assim, eu atuo em diversas frentes. Frente do movimento negro, movimento estudantil, faço parte do Conselho Estadual de Saúde, nessa gestão. O ano passado, eu fiz parte do Conselho Nacional de Saúde, e nessa perspectiva, discuti o papel do SUS e a importância dele na nossa conjuntura e na sociedade brasileira. Eu acho que a importância de discutir hoje, inclusive, esse papel do sanitarista é compreender no que tem o Sistema Único de Saúde, o que a profissão tem a contribuir. E essa formulação e criação do sanitarista, bacharel em saúde coletiva, que ele compreende o processo de organização, formação, gestão do sistema de saúde, ele tem um papel importante, principalmente no que tange essa estruturação dele, porque a gente vive uma complexidade, onde no processo histórico discutimos o que era saúde pública e saúde privada, e nessa mesma lógica a gente começa a discutir o que é universalizar a saúde como direito. Então, nessa lógica, me vejo como sanitarista desde o início da graduação. Não compreendi o que era, mas quando iniciei a graduação, comecei a compreender o papel e a importância do sanitarista. E eu acho que nessa conjuntura hoje, nós temos um papel crucial. Quando discutimos o Covid, quando discutimos as epidemias, as pandemias, no que tanto discutir, inclusive, a gestão e a organização do sistema. Porque eu acho que o maior choque que nós tivemos hoje com o Covid
é compreender isso. O que é gerir a saúde pública? O que é gerir a saúde para todos? E aí o mundo está vivendo isso. Onde tem sistema privado, está vivendo um caos. Onde tem alguma forma de organização e administração sobre os seus dados, consegue compreender e tentar enfrentar. E quem não tem dado nenhum, está cego. Então, assim, aqui no Brasil, nós temos um papel crucial nesse debate, inclusive de estimular tanto a redação de protocolos como a organização do sistema. E aí eu acho que, inclusive, compreender o que tange a cada segmento, as mulheres, aos negros, a comunidade LGBT, a comunidade de periferia, morador de rua, porque o SUS ele é isso, ele é universal, e essa universalidade do SUS, ela permeia cada segmento e a compreensão desse no SUS, né? Acho que essa é minha apresentação sobre um pouco desse contexto. Agora é contigo, Rafa. Né? Massa, Giovanni. E tu falando aí, eu tava pensando aqui, né? É nesse momento de pandemia que, inclusive, é o momento da gente estar reforçando a necessidade do SUS enquanto, de fato, um sistema universal, sabe? Que a privatização, ela não é o caminho. Aí eu acho que é esse momento que a gente reafirma isso, e cotidianamente, na verdade. É quem está dando conta, seja em qualquer espaço do Brasil, é quem está dando conta nos pequenos municípios, é quem está dando conta nas grandes capitais, o que ainda está, né, o que está funcionando hoje, né, que está podendo controlar essa pandemia aqui no nosso país é justamente o Sistema Único de Saúde. São os serviços de saúde pública do nosso país, são os gestores públicos do nosso país, e a saúde coletiva vem contribuindo muito nisso. Então, acho que é o momento da gente estar reafirmando, né, o SUS como sendo universal, direito para todos, e estar reafirmando também a necessidade do sanitarista. Eu acho que é bastante importante, né? E daí, a compreensão que tu falasse, achei bem minha cara do que é que eu vivi enquanto a saúde coletiva, do que é que eu venho vivendo enquanto a saúde coletiva. Eu me iniciei no curso, né, de saúde coletiva aqui em Pernambuco, sem muitas pretensões, mas bastante curioso, na verdade, conhecendo o mínimo da saúde pública ainda naquele momento. E daí, por mais que eu não compreendesse o que era, e que ainda estou, né, descobrindo em todos os espaços que eu venho vivendo, seja espaços da militância, sejam espaços do serviço de saúde, seja na própria comunidade que eu vivo. Enfim, eu venho me descobrindo enquanto sanitarista em todos esses espaços, né, com todas essas experiências. E daí até o próprio conceito do que é o ser sanitarista, o próprio conceito da saúde coletiva, ela vem se moldando cotidianamente. Então achei muito massa, porque no início foi bem isso, eu entrei nessa perspectiva de que lugar é esse que eu estou ocupando, mas é um lugar, né? É um campo de contribuição social, então esse é o lugar que eu quero estar, mas de possibilitar justiça social. Mas que lugar é esse? E daí realmente a gente veio descobrindo, e hoje eu acho que hoje eu tenho talvez essa compreensão, né? Mas claro, nunca engessada, sempre mutante, sempre em transformações, né? Boa, Giovanni, quer falar alguma coisinha? Não tô te ouvindo, Não, acho que Júlia. nessa... Não tô ouvindo vocês. Vocês Não? estão me ouvindo? Eu tô. Então, assim, eu acho que Eu não ouço vocês. nesse segundo passo, em relação a falar sobre o Vocês sistema de ativaram o saúde. microfone? Calma aí, Giovanni. Conseguiu, Rafa? Oi? Conseguiu? Eu não estou ouvindo. Vamos lá, então. A gente sempre tem esses problemas técnicos, tá tudo bem. Vou tentar aqui desativar o seu microfone, Rafa, e ativar de novo. Tá ouvindo? Não? Na outra live aconteceu isso comigo e eu saí e entrei de novo. Você acha seguro sair e entrar de novo? Eu vou colocar no chat aqui para você ver. Eu não consigo ouvir vocês ainda. Que pena. Vou mandar no WhatsApp.
Problemas técnicos, Vocês gente. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Acredito. mandei. Tá, entre sai de novo. Bom, enquanto o Rafa tenta aí nesses probleminhas técnicos, vamos esperar Da um pouquinho, continuidade. Então, Giovanni? assim, Tá, pode pode falar. esperar. Não, então, assim, eu acho que nesse debate sobre o fazer sanitarismo, o estar presente, inclusive, é importante as que não participam compreender o processo do que é o sistema de saúde, né? Porque fica parecendo que sempre existiu, sempre é perfeito, ou então sempre tem problemas. E aí eu acho que, inclusive, discutiu o que é a saúde pública, porque, inclusive, assim, um sistema capitalista, a todo momento, ele vem reconceituando as palavras. E no início nós tínhamos como público que era estatal, e nós temos uma mudança de conceito que o público é aquele que tem acesso ao público. E aí nós temos um transporte privado que é público, mas não é estatal, porque ele é privado e tem o objetivo de gerar lucro. E aí, nesse mecanismo, acho que nós temos que começar a compreender o que é sistema, o que é saúde privada e o que é saúde pública. E o que é saúde estatal. Que a saúde pública hoje é vista como um todo. O público, o estatal e o privado, ele é público. E aí, quando a gente começa a falar no sistema de saúde, o Brasil ele tem uma concepção do privado diferente, porque o papel do privado ele é complementar. Então, o sistema estatal ele vai administrar, ele vai organizar, ele vai gerir, ele vai ofertar saúde, e o privado deveria vir para complementar. E esse é um processo que se torna importante compreender, porque até alguns anos atrás nós tínhamos saúde apenas para quem tinha carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada não tinha acesso à saúde. E aí, com o SUS, nós começamos a ter saúde para todos e todas. Mas, mesmo assim, a gente permanece sendo uma lógica do sistema capitalista, o processo de boicote do que é para todos e todas. Nós temos uma legislação que não é executada, nós temos um sistema de gerência e organização que não se aplica, nós temos financiamento que tem desvio, mas essas problemáticas não é do sistema de saúde, é uma problemática do sistema, que ele acarreta na ponta. E aí, quando vinha a nossa formação e organização do sanitarista, acho que o nosso principal papel é isso, é denunciar que o SUS ele é um sistema de saúde considerado no mundo um dos melhores, e que as suas presentes falhas é devido ao sistema, e não à forma de organização e estruturação dele. Não é à toa que a gente faz uma avaliação mínima do que é o SUS. Uma vez estava discutindo na sala de aula sobre isso, falou assim, a gente, o SUS é um problema. Gente, é um problema? O problema é de não ter saúde. E a professora fez o exemplo, ó, uma mãe, uma mulher, hoje ela vai ter uma criança. Se ela tivesse que desembolsar, quanto é que custaria um parto? Nós temos condições, a classe trabalhadora, a classe pobre, a periferia tem custo de bancar um parto? Ela teria que parcelar em 1 milhão de vezes para ter acesso a um parto? As vacinas de uma criança, quanto é que nós custamos para o Estado? Então, isso tudo é o acesso à saúde. E ela vem sendo efetiva e vem sendo concreta. Ela não é na sua plenitude por algumas falhas do sistema. E aí eu queria entrar já numa questão mais específica da minha temática, que era relacionada à população negra, que em sua maioria é a população da periferia, que a sua maioria é a população que não tem acesso à educação, que a sua maioria que é marginalizada pelo sistema. E o SUS, ele permanece baseado no sistema do nosso Estado capitalista, um sistema racista. E aí a gente consegue identificar que o sistema racista não pela exclusão em si direta, mas pelos dados epidemiológicos. Quando você para avaliar que a população negra ela é maioria em um país, quando você vai identificar dados, você não consegue identificar a maioria que tem acesso à saúde, a maioria que tem a garantia do direito de se bem atendido, ou então, muitas das vezes, a maioria que ela é negada a ter acesso à saúde pela sua cor, pela sua raça, nós temos um processo crucial. Inclusive, né, relacionado ao Covid agora, nós temos dados de que a população negra em vários estados, ela ultrapassa 60%, 70% de pessoas que vem tendo coronavírus, vem tendo Covid. Isso é por quê? Porque a periferia ela não é assistida pelo Estado. Porque a saúde ela é negada à periferia e à população negra. Aí fala assim, mas ela... Aí tem o discurso, senso comum assim, mas a população negra ela vai ser acometida porque ela é a maioria. Agora o choque maior é que eu sou a maioria a ser acometida com Covid. Eu sou a maioria a sofrer violência policial. Mas eu não sou a maioria a entrar na universidade, eu não sou a maioria a ter uma renda alta, eu não sou a maioria a entrar na pós-graduação, eu não sou a maioria a ser eleito no cargo executivo parlamentar. Então, o nosso choque de identificar o racismo institucional é principalmente isso. Os dados epidemiológicos que nós temos hoje, ele relata e são gritantes.
relacionado ao racismo institucional no campo da saúde. E o Covid vem provando isso, porque a periferia ela não consegue ter acesso, de fato, aos exames, ela não consegue ter, de fato, acompanhamento cotidiano relacionado a esse processo da saúde. Acho que é entrar um pouco nessa seara, passar a bola para o Rafael de novo. O momento que a gente está vendo, é preciso pensar e, na verdade, repensar essas novas formas, né, de discriminação estrutural, né? Que ela agora começa a se comportar de outras formas, né, nesse novo contexto que a gente vem vivendo. Uma coisa que eu venho problematizando bastante, aí trazendo também, né, para dentro da comunidade LGBT, por exemplo, alguns serviços de saúde tiveram que ser suspendidos, né? A exemplo de alguns ambulatórios e tal. E daí, qual é a reflexão que eu venho fazendo desse momento, né, de um serviço, por exemplo, de hormonioterapia, um serviço ambulatorial, em que a gente já vem vivendo uma escassez na aplicação dos recursos para essa política em específico, para a política de atenção integral à saúde LGBT. E daí, isso é histórico, infelizmente, mas e daí a gente vem viver nesse contexto agora, né? Um novo contexto, uma nova sociedade, novas formas de se organizar, assim a gente precisa. E daí, quando a gente faz esse recorte para a comunidade LGBT que faz uso hoje, que é provado epidemiologicamente, é a comunidade que vem muito cometendo suicídio e precisa de um apoio psicológico. É a comunidade que precisa de, além, né, de um suporte de casa, mas quando falta, é a comunidade que está precisando de um auxílio, de um aparato do governo ainda maior, nesse momento, inclusive, de pandemia. E daí me preocupa muito, porque é nesse contexto que os serviços estão parados, a gente tem uma comunidade que precisa ainda mais, né, de um fortalecimento das políticas do Estado para sua atenção, mas aí, por conta desse contexto e simplesmente da troca de prioridades, a gente está perdendo gente, sabe? Eu me preocupo muito quando eu olho para o município que hoje eu contribuo, né, que quase não tem acesso, infelizmente, à fila que a gente tem de referência no estado para hormonoterapia, por exemplo, mas quase não tem acesso. E daí, quando a gente olha hoje, né, nos últimos meses que a gente tem vivendo, se essa fila já não andava, se essa fila estava apertada, não conseguia mais estar absorvendo ninguém, hoje é uma realidade que, de fato, não acontece. A população, infelizmente, está 2 vezes mais desassistida. E daí infelizmente, é só reflexo de como esse preconceito estrutural ele vai se comportando em vários momentos. Infelizmente, eu acho que é isso que a gente vem vivendo, pelo menos olhando um pouquinho, fazendo um recorte pequeno, mas para a comunidade LGBT, sabe? E acho que é muito nosso dever e contribuição enquanto sanitarista, é por isso que eu falo tanto. Né? Estou fazendo alguma apresentação em algum momento, eu preciso reforçar que além de sanitarista, eu sou LGBT, eu sou afeminado, eu preciso estar me colocando nesses espaços, eu preciso estar ocupando esses espaços, porque eu preciso estar pautando essas reflexões. Porque as prioridades, infelizmente, as prioridades, elas só estão sendo trocadas. Em alguns espaços, em alguns momentos, as prioridades, elas só estão sendo trocadas. E daí a vulnerabilidade, elas só fazem acender ainda mais, porque tem mais aquilo para, mais aquela questão para estar lidando, mais aquela demanda para estar lidando. Mas aí a gente que está se preocupando, a gente só está trocando de prioridade. Minha preocupação está muito ascendente nessa perspectiva. E daí, fazendo essa reflexão, Giovanni, rapidinho, sobre as periferias, né, o que é que eu de fato te pergunto, né, e gostaria de saber. Eu pude estar lendo um documentário esses dias sobre a pandemia, né, a realidade da pandemia nas periferias, né, que é totalmente diferente da realidade da pandemia dentro, né, da cidade
né, dentro dos centros urbanos, totalmente diferente da pandemia, da periferia, porque são casas mais aglomeradas, né, o serviço de saúde muitas vezes não chega, e daí é outra preocupação, né, outra vertente, né, da discriminação que está presente, que ela é estrutural, mas é outra vertente que ela vem se agravando com a pandemia. Giovanni quer responder? Oi? Giovanni quer responder? Não, eu acho assim, que nessa relação que você coloca sobre a periferia e a parte urbana, nós vemos literalmente um país de tamanho continental. E a nossa diversidade, ela é, acho que, infinita. Eu sou do Acre, você é de Pernambuco, a gente é de São Paulo, então nós estamos literalmente em pontos totalmente distantes, com realidades muito diferentes. E aí, quando falamos na questão da periferia, na parte urbana, na parte rural, o choque também se torna maior. E aí, quando a gente fala a questão do próprio racismo mais específico, nós identificamos assim, aqui no Acre, até alguns anos atrás, se fazia um debate do que era ser negro no Acre, porque nós temos a realidade que Roraima e o Acre foram dos únicos estados do Brasil que não tiveram diáspora negra. Então, você estuda a história, você não consegue ver quilombos ou a vinda de negros para cá. Aí, quando você anda na rua, você vê um Giovanni com black e negro, e fala assim, pronto. Veio uma espaçonave, parou aqui em cima e colocou alguns negros. E aí, nesse processo, é muito essa discussão do que é a periferia, como é que ela se constrói. E a periferia se constrói com a ausência do Estado. A ausência de segurança, a ausência de saúde, a ausência de educação. E a todo momento ela tem que se reinventar. Inclusive, eu acho que a nossa maior discussão hoje, quando a gente fala na comunidade LGBT, que a que tem visibilidade de fato é a comunidade LGBT que tem coisas financeiras e que muitas vezes se nega, por ter seus privilégios, nega a realidade da discriminação, da homofobia, etc. E tal. E na mesma lógica acontece com a população negra. Nós temos uma realidade bem diferente dos Estados Unidos, que os negros, mesmo com condições financeiras, se reconhecem como os negros. Aqui no Brasil, a condição é o contrário. Nós temos os negros, como alguns parlamentares aí, que se negam. Falam assim, é a questão do esforço em si. E quando a gente fala na periferia, no momento de Covid, inclusive que nós percebemos hoje que a forma de política do governo federal e dos governos estaduais é que a periferia não fechou. É que a periferia não consegue ter notificação, é que a periferia não tem tratamento, é que a periferia não tem acompanhamento. E, ao mesmo tempo, nós temos um choque de que o Estado tem que estar presente, porém, hoje de uma forma com maior cuidado. Então, acabou que as unidades de saúde pararam, ou reduziram a forma de atendimento para frear a contaminação, ao mesmo tempo que ela não se fazia presente há muito tempo. Então, o pouco que nós temos que diminuir mais ainda. E nesse período agora, acho que o nosso maior choque nessa discussão sobre o Covid é isso, a periferia não parou. Ela não parou porque o Estado não criou subsídio para ela parar. E quando eu falo Estado aqui, não é só debater no campo social, não, porque eu acho que a saúde ela é isso. A saúde é discutir economia, é discutir educação, é discutir política, é discutir o contexto geral para que eu tenha ela de forma efetiva. E hoje, a política do governo Bolsonaro de não ter uma medida de renda, ela afeta diretamente a saúde. Porque hoje o mercado não tem, o pequeno mercado, o médio mercado, ele não tem incentivo do Estado para manter o seu trabalhador na folha. Ele vai demitir. E quando ele demite, ele obriga aquele pequeno produtor a criar uma nova forma de trabalho. Aquele que foi demitido a ter que encontrar outra forma de trabalho. E aquele que já não tinha emprego na periferia, encontrar uma nova forma de ter uma renda. E o impacto é direto, a periferia não parou. O nosso país da periferia não parou. E nós seguimos a lógica de fazer exames pessoas que estão pré-sintomáticas, já tem alguns sintomas. Agora, quem vai compreender a diferença entre assintomático, pré-sintomático e sintomático? Quais são esses? Para poder chegar na unidade de saúde e explicar o que está passando, para assim poder ter direito a fazer o exame. Aqui eu cheguei a fazer alguns acompanhamentos relacionados a isso. Eu tenho um caso específico. Nós tivemos uma trabalhadora bancária que ela chegou na unidade de saúde e apresentou os sintomas dela. De forma imediata, ela fez exame.
E, paralelo a isso, nós tivemos acompanhando 2 casos. Um, que era um senhor que trabalhava no supermercado, e a outra era uma senhora, dona de casa, que estava saindo para trabalhar. Essas 2 pessoas, o que trabalhava no supermercado e essa senhora, não fizeram exame. Porém, tiveram o mesmo documento de remédios. Ó, sua receita é cloroquina, tal, 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 e fica em quarentena. Ou seja, uma pessoa que ela tem renda e formação, ela teve acesso. A pessoa da periferia, sem informação e sem formação, ela não teve o direito de ter acesso a fazer o exame. E aí nós sanitários temos que discutir sobre isso. Qual é o impacto da comunidade LGBT? Qual é o impacto nas mulheres que o machismo não permite que a mulher saia de casa? Qual é o impacto da população negra hoje que não está conseguindo trabalhar? Então, assim, a periferia, a categoria, a nossa classe marginalizada pela sociedade, hoje é que mais está sofrendo e não está tendo acompanhamento nenhum. Porque os estados e prefeituras não estão conseguindo construir protocolos e compreender o que está acontecendo. E aí entra o papel crucial do sanitarista. E aí, principalmente hoje, nós temos que discutir isso. Como é que nós iremos nos inserir nesse espaço? Porque o Estado nos nega a participação, porque ele compreende o papel importante e a pressão que nós podemos exercer sobre o Estado, municiar a população sobre informação de como cobrar do Estado, então ele prefere não ter. E aí eu finalizo essa resposta aqui, identificando quem são os secretários de saúde hoje. Quem são os gestores de saúde hoje? Quem está na ponta da organização? São profissionais, muitas das vezes, que não têm compromisso com a política de saúde. Eles têm compromisso com a política de gestão do executivo, se é prefeito ou governador. E essa é a nossa fragilidade. E aí, eu dou um exemplo aqui, eu fiz um curso pela FMG de extensão, do qual a maioria dos nossos protocolos são protocolos contra o C, contra o V. Porque o Estado não está investindo em pesquisa. Aí o Butantan fez uma parceria com a China para poder produzir uma pesquisa, porque o Brasil, o governo federal, não está investindo de forma efetiva na possibilidade disso. Ou seja, enquanto a periferia estiver morrendo, não tem problema. Enquanto for pobre, preto, mulher, comunidade LGBT, etc e tal, o Estado não se manifesta. Então, essa maior fragilidade hoje, principalmente, nosso maior papel na atual conjuntura é isso, é denunciar e apresentar soluções. E os dados epidemiológicos são gritantes sobre isso. Sim, acho que pensando nisso, a gente tem visto bastante organização de base, né, para justamente expressar esses dados e esses empecilhos, essas faltas de acesso nas populações historicamente excluídas. O que que vocês têm visto, onde vocês estão ocupando? Vocês estão em algum coletivo, em algum movimento? Como que está isso aí no cotidiano de vocês? Estou numa realidade, né? Na verdade, eu cresci numa realidade de um município interiorano do Agreste, aqui de Pernambuco, onde a discussão política ela é inflamada na perspectiva de quê? Na perspectiva do, muitas vezes, infelizmente, do coronelismo, é do espaço que está sendo ocupado pelo poder. E daí, infelizmente, né, é uma vivência de toda a sociedade e não há discussão política no município. Então não há infelizmente a gente não tem movimento organizado aqui. Então são grupos, né, se articula, mas em grupos de a juventude aqui é até fortalecida, mas são grupos que infelizmente acabam não tendo tanta força, são grupos pequenos, porque o município, infelizmente, acho que perdura o status quo aqui. A gente está uma realidade que não tem produção econômica do município. Então, o jovem do município, ele evade, ele vai embora para as grandes cidades. Então, há um agravante, infelizmente, grande nessa realidade, não só aqui, mas de alguns municípios aqui do Nordeste, né, trazendo um pouquinho mais do agreste de Pernambuco, né, que são municípios onde a política vem se perdurando em cima do coronelismo. Não há uma política econômica municipal, né, de desenvolvimento municipal. Então o jovem ele vai embora, o município ele vem caindo populacionalmente, ficando dispendioso, inclusive, né, financeiramente. E daí esses espaços, né, de luta,
Nós somos poucos, mas precisamos, né, continuar afirmando esses espaços. Então, esses espaços de luta, né, com os poucos que assim se fazem presentes, eles, apesar de, infelizmente, não ter força de toda a população, mas eles começam a incomodar um pouco. Eles começam a chamar a atenção, eles começam, né, a provocar dentro dessa conjuntura que a gente vem vivendo aqui no município, que é bem peculiar aqui da região. E daí foi como eu falei, né? Dessa questão um pouquinho anterior, os atendimentos ambulatoriais para a comunidade LGBT especificamente sendo reduzidos, os atendimentos, seja por fila de espera grande, seja por esse momento realmente os atendimentos serem suspendidos, e daí a comunidade ficando desassistida. Né? E no momento que a comunidade fica desassistida, né, ela vai, infelizmente, agravando o seu quadro. E não é um, não é dois. É uma realidade do município que, apesar de pequeno, são 16 mil habitantes. Né, são pouquíssima gente aqui. Mas é um município também, assim como o Brasil, bastante diverso. Que tem uma comunidade, nesse momento, ainda mais desassistida. Né, e daí, eu acho que fica o questionamento, fica o chamamento, fica a provocação mesmo, sabe, no cotidiano, né, seja no cotidiano dos serviços de saúde, ou nesse momento, principalmente, delicado no país, né, que além de estarmos vendo a pandemia, estamos vendo um cenário próximo a o que seria talvez as eleições, enfim. E daí, sendo um momento delicado, é um momento de provocação, para a gente começar a fazer alguma coisinha a mais, começar a se mexer, seja no espaço que a gente está. Infelizmente, eu venho reafirmando muito isso. Infelizmente, o espaço ele não me permite hoje, né, talvez pautar questões com mais força de luta, porque é a história do município, é a história da região. É uma história de coronelismo onde a população seguia, né, aquelas grandes famílias em troca de favores, que infelizmente ainda acontece no nosso país. E daí é difícil, né? Fica a provocação porque é difícil, mas, né, é necessário, infelizmente. Mas eu sinto muito, sabe? Eu sinto muito, porque quando eu olho para o município, eu vejo a juventude indo embora do município. A discussão política que pode dos jovens, ela não é feita porque os jovens embora. Então, é um contexto, é uma realidade, é muito do Brasil mesmo, que é uma realidade que a gente vive, que tu falou, Giovanni, do despreparo dos gestores. Isso realmente é verdade, porque a juventude que vem se preparando para lidar com questões sociais, que vem se preparando para lidar com as questões institucionais, que vem se preparando para lidar com questões acadêmicas, enfim, a juventude que vem se preparando não está tendo chance, não está tendo espaço. Então tá indo embora. E daí a gente fica, infelizmente, vivendo essa mesma realidade se perpetuando de gestores que, na maioria das vezes, não são tão bem qualificados, né? Aquela mesma política sendo executada, aquela mesma gestão sendo executada em cima do que acho, em cima de um plano de governo que muitas vezes foi construída, né, à torta e à direita, sem muito embasamento técnico, porque falta. Mas falta porque a juventude preparada para lidar com essas questões está indo embora, que não tem oportunidade, sabe? Então, o contexto, né, especificamente, em algumas regiões do Nordeste, né, de tentar mudar o sistema, né, de tentar mudar os espaços institucionais, tentar mudar a própria sociedade, ela não é fácil, mas não é fácil, não é só para mim, né? Não tá fácil para todo mundo, tá todo mundo, desculpa, fugido. Mas fica a provocação. Eu acho que fica a provocação, é válido. Ela precisa existir, na verdade. A gente precisa reconhecer que o contexto, acho que o primeiro passo é reconhecer o contexto, se provocar para isso, e daí começar, né? De formiguinha, trazer muitos e tantos outros, e possibilitar a transformação da realidade, mas ainda está difícil.
bem difícil. E como é que tá por aí? Aqui no estado, gente, foi bem interessante. O primeiro passo foi feito aqui. Vocês estão me ouvindo? Rafa caiu. Sim. Estão me ouvindo? Então, assim, aqui no estado, a primeira ação que foi feita foi reunir alguns movimentos sociais e sindicatos e criar uma brigada popular Covid-19. E essa brigada ela teve como papel, primeiro, fazer uma denúncia de que o Estado estava sendo omisso. Primeiro, relacionar os trabalhadores que estavam nas filas dos bancos. A gente organizou uma ação junto com os sindicatos bancários aqui, que foi tirar um grupo de voluntários e organizar a fila e mostrar para o Estado que é possível organizar a fila e que as pessoas precisam de informação. E aí nós chegamos um dia antes na frente do banco, marcamos no chão a distanciamento de 2 metros. No outro dia, com EPIs, e aí eu, como unidade coletivo, que eu responsável pela organização da segurança de saúde, e aí nós colocamos como EPIs todos, a máscara acrílica, a luva, a relação à máscara de pano, touca. Então, assim, todos os EPIs necessários para a questão de segurança nós utilizamos e fomos para fila. Explicar para as pessoas a importância de manter o distanciamento, explicar o crescimento do Covid, explicar um pouco do que era o Covid. Em menos de 2 horas, nós conseguimos organizar uma fila com 2.000 pessoas. Manter distanciamento, mantendo espaçamento. As pessoas tinham álcool nas mãos, nas bolsas, utilizando o álcool, respeitando o espaço, não furando a fila também, que era respeitando a questão da organização. Então, assim, nós conseguimos provar para o Estado que quando ele quer, ele pode fazer isso. E no outro dia, a prefeitura assumiu essa responsabilidade. Ela pegou a equipe de segurança e colocou na fila de todos os bancos, mantendo o distanciamento das pessoas e conversando e explicando. Então, é possível. A segunda ação que nós fizemos aqui no Estado foi organizar protocolos para alguns espaços de saúde, porque os mercados, supermercados, os bancos, os espaços que estavam considerados essencialmente poderiam ser abertos, eles estavam utilizando a portaria do governo federal colocando que EPI é máscara, ponto. E aí o que estava acontecendo era que constantemente nos supermercados e nos bancos estava tendo pessoas acometidas de Covid, trabalhadores. E a primeira ação que nós fizemos foi solicitar que toda confirmação de uma pessoa com Covid, o local fechasse, fosse feita a higienização e aberto no outro dia. Porque de nada adiantava uma pessoa com Covid ser afastada, os demais que tiveram contato com ela permanecer e o espaço também. E aí, para isso, nós também conseguimos construir alguns protocolos para alguns espaços, como no banco, os EPIs necessários para a segurança dos trabalhadores. E aí, o Sindicato Bancário fez mais um trabalho de conversar com os gerentes e construir um protocolo interno. Porque o governo federal e o governo estadual, até o momento, não fizeram protocolo nenhum de segurança, a não ser para a saúde. Então, assim, e outras ações. Isso foi via essa brigada. Na universidade, nós temos um coletivo chamado MUP, que é o Movimento por Unidade Popular. Logo que iniciou a pandemia, nós organizamos uma campanha, primeiro, para arrecadar dinheiro e alimentos, e a segunda, para distribuir para os alunos que não tinham condições. Porque logo que fechou as universidades devido ao Covid, elas não se prepararam para aqueles alunos de baixa renda, para aqueles alunos que não tinham trabalho relacionado a isso. Ela falou assim, gente, para segurança, ninguém vem para aula, e cada um se vire. Então, de forma imediata, nós organizamos uma ação interna do MUP, que foi fazer uma campanha de arrecadação e distribuir alimentos, que até hoje está funcionando. Então, a gente tem um formulário online que, assim, a gente compartilha, informa nos grupos de estudantes, para que a galera que tenha passado por alguma dificuldade, ela possa entrar em contato. E aí a gente ativa a rede, vai na assistência social, vai a algum sindicato, procura algum professor, para estar conseguindo dar esse auxílio de alimentação, pelo menos de alimentação para esses alunos. Então, assim, constantemente, e várias ações estão se envolvendo para tentar garantir a nossa segurança, a nossa saúde e a sobrevivência da classe trabalhadora, que é uma coisa que o Estado, hoje, ele vem se negando a fazer. Aí eu reforço, o governo Bolsonaro, ele não vem ter nenhuma perspectiva de ação de garantir a nossa saúde e a nossa vida. E aqui no Estado do Acre não vem sendo diferente. O governo Gás Cameli, ele faz um discurso e faz outra prática. Então, assim, hoje, literalmente, é trabalhadores com trabalhadores. E a nossa única forma de enfrentar o Covid, enfrentar essa pandemia, é fortalecendo o SUS, unindo a classe trabalhadora
e ser, de fato, solidários uns com os outros. Porque esperar pelo Estado, a classe trabalhadora, a população negra, a população LGBT, os demais segmentos da população que vive a periferia disso, ela vai estar fadada à morte, fadada a não ter acesso à saúde. Então, precisamos nos organizar. E eu acho que nosso papel como sanitarista, principalmente, é informar o que está acontecendo e denunciar. E a denúncia, ela não é só acusar por acusar, mas denunciar e construir ações. Como eu vejo que em vários estados, algumas universidades, do curso de saúde coletiva vem fazendo. Inclusive, tem uma construção epidemiológica muito bom da UFPE, que uma professora ela vem constantemente informando sobre os dados que vem acontecendo em Pernambuco e dados que, inclusive, se contradizem com o do Estado, né? O Estado fala assim, estamos estabilizando. E aí, esse dado epidemiológico do curso de saúde coletiva com a professora coloca, estabilizando o quê? Se eu não fiz uma testagem universal, eu não sei que estabilidade é essa. Então, acho que são esses dados, essa formação, esse questionamento que nós, como sanitaristas, temos um papel crucial a fazer. E aí, acho que, inclusive, nós temos que nos organizar cada vez mais, para além de compartilhar as experiências, executar em cada estado o máximo possível. Dos indicadores que estão sendo trabalhados pelo FPE, é algo, como é algo que realmente é muito intrínseco a gente, é uma das contribuições que a gente pode estar fazendo. Logo quando eu cheguei, eu pude contribuir aqui com o Kumaru logo no início da pandemia. A primeira coisa que teve que ser pensada foi um plano de contingência. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Quais são as medidas que o município vai estar tomando? E daí, para acompanhar esse plano de contingência, né, do que é que está sendo executado, né, e a contribuição de tantos outros profissionais, a gente teve que montar repensar a rede, repensar os serviços, repensar a própria estrutura e dinâmica do município. E daí, realmente, a universidade vem contribuindo muito nessa perspectiva. A UFPE vem contribuindo muito, especificamente na cidade em que o campus o campus de saúde coletiva hoje está, que é Vitória Santo Antão. Então, a universidade está compondo um comitê científico no município de Vitória, contribuindo com as discussões e dando esse suporte a todo momento através dos dados. E nisso trazer o protagonismo, eu acho que é muito válido, sabe? O próprio movimento estudantil de saúde coletiva, o quanto não vem contribuindo para isso. O movimento de egressos, acho que a gente ainda tem muito que se fortalecer, mas o movimento estudantil está conseguindo seguir por um caminho muito bom. Então, os estudantes hoje, né, do CAV em especial, vem contribuindo muito, seja com o plano de execução, né, do Covid lá em Vitória, no comitê, com os indicadores, interpondo o Estado, como você trouxe. Enfim, né, essas são algumas medidas e algumas contribuições que a gente consegue estar dando, né? Mas aí é não esquecer de todas as outras contribuições e atribuições que a gente tem hoje, que aí é uma preocupação que eu tenho, né, das prioridades. O que é que está sendo feito de fato? Né, muitas das atitudes, né, alguns municípios, infelizmente, com falta, né, de equipe técnica, falta da expertise para algumas questões, né, simplesmente seguem, como você disse, um Ctrl-C e Ctrl-V do que está sendo executado. Então, segue simplesmente o que o governo... Ficou muita carga de governadores de municípios, de fato. A contenção, o controle do Covid, né? A União, assim como vem se... O Estado, assim, quando eu falo Estado, eu falo União, né? O Estado vem se colocando muito aquém nesse processo, então coube aos municípios e estados, infelizmente, né, às vezes, né, com planos que talvez não fossem de acordo com, de fato, a realidade. O estado de Pernambuco, por exemplo, está voltando com a reabertura dos serviços. Então, apesar de algumas atitudes, algumas ações serem bastante equivocadas, faltando uma discussão maior de equipe técnica, faltando uma discussão maior da própria academia, algumas decisões elas estão sendo equivocadas, mas a gente sabe que quem está segurando a onda hoje são os estados e os municípios, com as medidas que estão tomando. Né? Então,
é importante a gente levar isso em consideração e deixar bem claro, né, o quanto a União não está sendo omissa sobre essa perspectiva do Covid. Mas aí é não esquecer que a gente tem tantas outras realidades para além do Covid. Aqui no município, por exemplo, a gente está conseguindo controlar bastante o número, né, do contágio com algumas atividades, mas, por exemplo, a gente está entrando num período de chuvas dentro de uma realidade do município que não tem reabastecimento, né, por alguma empresa. É muito escasso o abastecimento de água aqui no município pela empresa aqui do estado. E daí por não ter abastecimento de água, né, ou na verdade ter muito escasso, mas por estar em um período de chuva, o que é que a gente faz? Quando falta água, a gente vai ter que botar em reservatórios. Então a gente começa a abastecer individualmente na minha casa os reservatórios que eu tenho, os tonéis de litros que eu tenho. E daí uma realidade que a gente vem vivendo é uma realidade de arbovirose, que é histórica, que não é de hoje, mas aí é a minha preocupação. Eu não estou dando certamente os pesos e as medidas das coisas, sabe? Eu estou tirando as minhas prioridades de alguns lugares e colocando em outros. E nisso, eu acho que cabe muita gente enquanto egresso, né, da saúde coletiva, mas cabe muita gente enquanto sanitarista para além do título, né? A galera que está na academia, a galera que está, né, nos serviços, cabe esse fortalecimento dessas ações, como tu falou, né, para além da comunicação. Cabe a gente fortalecer essa rede e começar a executar, acho que algumas ações. A gente tem força, muita força junto. Né? E eu acho que é outra coisa que a gente vem fortalecendo, né? Essa força que a gente tem nesse momento, né? Com o outro, né? E a contribuição que o outro tem para aquilo que eu estou fazendo. E até, Rafael, essa relação, quando a gente fala do papel do sanitarista, né, a gente começa a abordar vários temas e várias questões de que forma nós podemos contribuir. Eu acho que, inclusive, uma das principais tarefas que nós temos é a análise do processo histórico, né? E aí, voltando à nossa pauta, a questão da discriminação em si, eu acho que, assim, nós temos na saúde, para a população negra em específico, um debate que segue muita lógica do senso comum. E aí o negro, ele sempre foi visto de forma racista que o negro ele aguenta mais dor porque ele foi escravo e ele apanhou, e assim, quando tiver em qualquer sistema de urgência na saúde, coloca ele para esperar porque ele aguenta dor. Paralelo a isso, o racismo institucional, ele começou a construir, quando eu falei aguentar dor, eu acho que o maior exemplo que nós temos disso na literatura é quando faz a comparação no horário do parto. Segura a negra ali do lado, que a negra aguenta mais dor. E aí, paralelo a isso, nós temos, inclusive, a questão esse é o debate. Porém, quando você começa a discutir, a pautar a questão étnico-racial na saúde, fala assim, gente, calma. O corpo humano todo é igual, então nós não temos que discutir diferenciar. E quando eu chego no hospital, você vai chegar a um ser humano. Então, assim, o debate social, ele tem uma relação direta com o debate biológico no campo da saúde. E aí nós temos a questão que você colocou até também aqui, o suicídio da população negra, que o Estado, a sociedade, a saúde nega discutir, compreender a causa. Nós temos a violência estatal, como a violência da saúde, como a violência também da segurança pública. Nós temos a relação da violência social, do qual o negro não tem acesso às questões sociais, seja economia, o acesso ao bem cultural, ao bem educacional. Então, nós temos um processo de racismo institucional que ele permeia todos os espaços. E aí, esse racismo, ele dialoga diretamente com o racismo de classe. Porque a classe trabalhadora, a classe da ponta, em sua maioria, é a população negra. Então, nós temos um sistema estruturado para permanecer com o seu racismo, com a sua discriminação estrutural. E aí, qual a forma que nós iremos enfrentar isso? Eu acho que a forma de enfrentar isso é utilizando o sistema contra o sistema. E aí nós, negros, trabalhadores, LGBT, mulheres, e a diversidade que nós temos na universidade, temos que começar a pautar que nós necessitamos ser vistos. E a forma de ser visto é através de dados.
Então, se hoje, qual os dados reais que nós temos da forma que vem sendo cuidada a população negra diante do Covid? O debate social. Hoje, quem de fato vai ter acesso a esse recurso do governo federal? Porque o governo federal, de forma tendenciosa, liberou um monte de dinheiro para vários militares. A periferia não consegue ter acesso pela burocracia, mas os seus aliados conseguem ter acesso. Então, quais são os estados que hoje vêm conseguindo ter acesso aos equipamentos distribuídos pelo governo federal? O governo federal vem distribuindo equipamentos de saúde. Para quem? Para os governos aliados. Então, assim, ó, a discriminação estrutural, o racismo estrutural, a homofobia, o machismo, ele é do sistema. Então, não tem como nós discutirmos isso sem enfrentar o sistema. Tentar debater o racismo, a discriminação, a exclusão social, sem discutir capitalismo, é um equívoco. Eu acho que nós temos que começar a compreender isso. Nós, como sanitaristas, defendendo o sistema SUS na sua essência, nós temos que ser anticapitalistas. E aí aprofundar cada vez mais essa compreensão, que é uma coisa muito frágil que nós temos hoje. Nós tentamos isolar. Quem vai discutir o nome da LGBT é só o Rafa. Então, o Rafa fala com a sua própria comunidade ou com o seu nicho. Quem vai discutir o racismo é só a população negra entre si. E aí a gente começa a nos fechar em nichos e não compreender. E muitas vezes não fazer isso, que eu acho que é essencial. Esse fazer sanitarista que nós estamos discutindo hoje, com diferentes olhares e segmentos, não gera choque, pelo contrário, gera mais produto. Porque nós temos que ser aliados nesse debate. E aí trazer cada vez mais segmentos a discutir. A população indígena, a população rural, o trabalhador, as mulheres. Então, a diversidade hoje é necessária ser discutida aqui para construir unidade. Porque fragmentar, como vem sendo construído nos últimos anos, ela vem nos fragilizando. E muitas vezes nos tornando inimigo. Tem uma portaria com orçamento de tanto, vai para que segmento? Aí os segmentos começam a se atacar para planejar como executar. E aí, na negociação de políticas, acima de qualquer coisa, políticas na população negra, políticas afirmativas e reparatórias. Porque não adianta que você está fazendo debate, igual agora mesmo, o governo federal acabou de desestimular as universidades a ter cotas. Hoje, se nós formos aqui, Rafael e Júlia, quem está assistindo, fazer uma análise mais profunda de quem faz pesquisa sobre a população negra, é brancos. E respeito à alteridade, mas conhecer de forma profunda, não é nem viciar os dados, é ter uma real concepção dos dados. Aqui no estado, daqui o exemplo, Rafael, tem um militante, a RAC, a Associação de Homossexuais do Acre. Ele começou a fazer várias denúncias, vários questionamentos, que a comunidade LGBT não estava sendo assistida por nenhum programa social, nenhum. Estavam todos recorrendo à associação para poder se alimentar, porque não faziam parte do CAD único, porque não faziam parte de algum programa social, porque não receberam o auxílio. E como é que fica em casa? Como é que se alimenta? E aí a associação teve que denunciar, inclusive o Ministério Público, falou assim, Ministério Público, eu fiz a denúncia a você e o Estado não fez nada. Aí, de forma imediata, o Estado, o Ministério Público e outras ações fizeram uma campanha de arrecadação de sacolões para doar à associação e ela redistribuir. Isso é uma política? Não é. Não é uma política. Essa comunidade LGBT que está sendo assistida pela uma ONG, pelo movimento social, ela vai ter direito ao alimento. Mas os demais direitos estão sendo assegurados pelo Estado. O Estado terceirizou a sua responsabilidade. Então, assim, na população negra, a gente tem a mesma perspectiva. Nós temos um Estado racista, um Estado machista, um Estado homofóbico, um Estado que ele tem como principal objetivo oprimir e reprimir a classe trabalhadora. E aí, eu acho que a nossa formação sanitarista, na perspectiva do SUS, do sistema universal, do sistema estatal, do sistema que ele visa ter acesso a todos e a todas, o nosso principal papel na sociedade é fazer que ela compreenda isso. Não existe direito, não existe conquista sem luta.
Então, necessitamos nos organizar para, inclusive, ter mercado de trabalho. Acho que você iniciou fazendo uma fala relacionada ao mercado de trabalho. Da forma que o sistema está hoje, ele jamais vai aceitar qualquer sanitarista no espaço de trabalho. Porque nós somos, a maior parte, oriundo de programas sociais, até acesso à universidade. 2, estamos em um curso hoje que ele prega e reafirma a importância do SUS público, gratuito, de qualidade popular e estatal, do qual tem como base a organização da pensão básica e, acima de qualquer coisa, não tratar a saúde como mercadoria. Então, nós somos um exército, eu digo muito isso, nós somos um exército de profissionais que estamos sendo formados para enfrentar o sistema. Então, assim, o nosso maior choque acho que sempre vai ser esse, porque toda e qualquer live com sanitarista, nossa pauta é sistema público, gratuito, de qualidade, estatal e popular. E tudo isso vai contra o Estado, porque o Estado ele é elitista, ele é discriminador, ele caminha para o objetivo de privatizar e terceirizar. Então, nós temos que compreender, acima de qualquer coisa, qual é a nossa formação e para que nós somos formados. E aí, para quem acha que nós temos condições de trabalhar no sistema privado, a nossa formação ela caminha totalmente contrária a isso. Ela caminha sempre a defender o SUS e até o nosso ser sanitarista e da reforma sanitária. Que é, acho que é uma das principais e mais vitoriosas lutas do nosso país no que tem a democratizar um direito, que é a saúde. Então, assim, eu acho que essa conjuntura de pandemia, ela está gritando. Existe a necessidade de se organizar. Cada segmento, a classe trabalhadora, quem defende direitos, esse é o momento. Porque o Estado se mostrou ineficaz. Eu acho que ineficaz, primeiro, porque o privado não conseguiu, em lugar nenhum do mundo, responder ao Covid. Nenhum lugar do mundo conseguiu reagir contra essa pandemia. A maior prova disso é os Estados Unidos. E o Estado teve que intervir de forma direta no sistema que é privado. O exemplo é no Brasil, onde os planos de saúde se negaram a atender, os seguros hoje se negam a indenizar, dizendo o Covid não existia quando você fez o seguro. Os planos de saúde estão encaminhando as pessoas para as UTIs do sistema público, porque não tem condições de manter as pessoas. Então, nós temos uma prova cabal, que a única forma de avançar e de enfrentar a pandemia hoje é por meio do Estado. Agora, o Estado se preocupando e atuando para a classe trabalhadora. Porque, caso contrário, a gente vai permitir que o Estado ele se use na pandemia das nossas vidas como trabalhadores para enriquecer alguns. Seja vendendo luva, seja comprando leite no privado, seja desviando dinheiro, seja com corrupção, seja comprando equipamentos que você não vai utilizar. Então, vivemos um processo hoje muito, muito peculiar para a classe trabalhadora, para o sistema de saúde, para nós sanitaristas. Volta a bola para ti, Rafa. Para a Júlia. A gente tem pergunta, acho que a gente pode já começar esse quadro de perguntas. Vou colocar na tela. Ela é mais específica para o Giovanni. Giovanni, o que a pandemia da Covid deixará de lição? E qual a importância do SUS no combate à prevenção à Covid? Vanilson Torres. Eu acho que primeiro, assim, a principal, a lição maior é sobre para o sistema como um todo. Porque nós temos uma perspectiva no mundo desse debate, sistema estatal ou sistema privado. A Inglaterra tem uma guerra interna que a todo momento se tem de desconstruir o sistema de saúde público. O Canadá tem o equilíbrio, que é um sistema que vem dando certo. Os Estados Unidos, que todo mundo vangloria, é um sistema privado, onde o pobre, o preto, o periférico não tem acesso à saúde. E nós temos o SUS aqui no Brasil, que nós podemos começar a compreender o papel e a importância dele. Acho que a principal lição para o mundo é que o sistema capitalista, na perspectiva de tratar a saúde como mercadoria, falhou. E toda forma de enfrentar qualquer seja a doença, epidemia, ou endemia, ou uma pandemia, ele é falho. E aí tá, em todo mundo, o Estado usando o dinheiro do trabalhador, o dinheiro dos impostos, para tentar salvar vidas. Acho que essa é a principal lição. E aí a principal lição era até contraditória, porque os países começaram a fazer um debate do que é a saúde.
A saúde não é salvar apenas a vida através de remédios. A saúde é o social. Então, nós temos que criar um auxílio para que as pessoas fiquem em casa e possam se alimentar. A saúde é educação e informação. Então, eu tenho que explicar o que é o Covid, as formas de prevenção e como se cuidar em casa. A saúde, ela é injetar dinheiro na prevenção, com informação. Então, assim, acho que a principal lição hoje é, o capitalismo jamais vai conseguir responder à discussão do acesso universal à saúde. Muito pelo contrário, ele vai seguir essa lógica de tentar privatizar. E aqui para o Brasil é fortalecer o SUS. Os planos de saúde nunca responderam e não estão respondendo a essa pandemia. Então, aonde tem SUS, temos saúde. Aonde não tem SUS, nós estamos vendo um caos. Eu acho que essa é a principal lição que nós temos hoje, que todos e todas levantem a bandeira de defesa do SUS. Você quer falar, Rafa? Responder um pouquinho? Deixa eu ligar seu microfone. Tá pegando? Tá, né? Oi. Tá. Só uma contribuição. Kate, eu acho que é o momento, na verdade, é o momento dessa reflexão, de entender que, de fato, o Estado, ele que tem total responsabilidade sobre a prestação dos serviços, né, do cuidado à saúde da população. Nós vivemos um país totalmente desigual, né, e eu negligenciar vidas, dizer que cada um vai dar conta cada um vai ser responsável, né, pela sua parcela, né, de contribuição para acessar aos serviços de saúde. Então, eu deve ser muito negligente, eu não reconhecer a realidade do país. Então, sabendo disso, né, e compreendendo bem no momento, né, acho que toda a sociedade está deixando bem claro, todo mundo está vendo que o Sistema Único de Saúde é quem está dando conta hoje, né, do controle à infecção pelo Covid, quem está dando conta hoje, né, de quem já está infectado, né, quem está dando conta hoje, de quem hoje já está com a grave instalada, enfim, quem vem testando, apesar de ainda ser muito pouco, mas enfim, quem hoje vem trabalhando na perspectiva de enfrentamento ao Covid é o Sistema Único de Saúde, é a gestão pública. E eu acho que a sociedade está vendo isso, claro, vão ver alternativas e mais alternativas, né, e os ataques vão voltar a existir, né, estão aí no momento, só existindo na verdade. Mas eles vão voltar com mais força de quem hoje se diz aliado, né, de quem hoje se diz aliado, vai ainda voltar com mais força, que um dia não foi. E daí infelizmente, né, é esse poder de consciência que eu acho que a gente tem que ter e viabilizar, né, a informação correta, a informação verdadeira, né, sobre esse momento, sobre quem está dando conta desse momento, quais são os profissionais que estão trabalhando nesse momento, sabe? São os profissionais do SUS, são muitos dos profissionais formados em universidades públicas, que estudaram com dinheiro e contribuição da população. Então, enfim, a gente precisa estar reafirmando isso, sabe? Porque está na cara que quem está dando conta hoje de toda essa confusão e caos que a gente está vivendo na saúde pública é o Sistema Único de Saúde. Massa. A gente tem mais uma pergunta que dialoga muito sobre o que a gente entende como saúde, né? Então, o Vanilson fala muito disso, que a gente está vivendo no momento que todos os olhares estão para a doença, quando você teria que entender a saúde enquanto saúde, não somente a ausência de doença, né? Então, vamos falar sobre prevenção, promoção. O que vocês acham sobre isso? O que vocês têm visto sobre isso? Infelizmente, isso é fruto de uma lógica, né? Isso é muito de herança de uma lógica biomédica que a gente vive, né? De anos no país, né? Que apesar de termos avançado no conceito, né? Mundialmente, no conceito de saúde, mas a lógica ela permanece a mesma, né? É da doença, é de tratar a doença única e exclusivamente através da medicalização, porque é o que dá lucro, e a doença ela dá lucro, né? E a prevenção a gente sabe que não, né? Claro que sim. Se a gente vai estar olhando, né, a contribuição, né, e o que é que a gente pode falar com esse dinheiro que, por exemplo, a gente gasta no momento de reabilitação, no momento de tratamento, a gente vai estar aí, com certeza, gerando um lucro muito grande,
né? A gente vai estar realmente qualificando nosso gasto. Mas aí, diretamente, né, para o grande capital, o que vai trazer o lucro é a doença, que é ela que se medicaliza, é ela que a gente vai colocar para acessar os melhores profissionais de ponta, os profissionais que vão conseguir te curar, né, que são os profissionais, e muitas das vezes o profissional da medicina, o profissional que vem desse discurso da saúde como mercadoria. Então, por essa lógica da gente viver, né, histórica e que foi herdada há muitos anos, do modelo, lógico, biomédico, infelizmente a gente não vem. A gente vem aprendendo agora, aos poucos, que é preciso defender ainda mais e praticar ainda mais a prevenção. Porque é complicado. Como é? Claro, né? Onde falta água, onde falta comida, é difícil eu pedir para lavar as mãos, né? Deixar bem claro. Mas a gente vem discutindo essa necessidade de lavar as mãos agora. A gente vem discutindo essa necessidade de não se expor ao risco agora, sabe? Em momentos desse de crise, de grandes crises, que a gente começa a discutir e repensar algumas coisas. Mas, única e exclusivamente, porque a gente vem tratando, né, a doença, historicamente, como um aspecto muito forte dentro do processo de saúde. A gente patologiza a saúde. A saúde, né, apesar do conceito a gente discutir a ausência de não apenas a ausência de doença, o conceito biopsicossocial, os determinantes sociais de saúde, mas na prática, no dia a dia, a saúde ela ainda é tratada única e exclusivamente como a ausência de doença, porque eu só estou bem se eu não estou doente. Mas nas práticas diárias, meus hábitos de vida, isso não se constitui tão fortemente como saúde por conta do que é vendido. Mas aí fica a nossa lição. Acho que fica a nossa lição de quando esse momento passar. Né? O momento ele está latente e algumas medidas de prevenção as pessoas vêm gradativamente adotando, mas aí e depois? Né? E o novo que vai aparecer? Quais serão as nossas medidas? Né? O que é que a gente vai estar fazendo enquanto sociedade, né? Enquanto Estado, com as medidas de prevenção, enfim. Acho que a gente precisa estar levando essa discussão, essa importância, mesmo depois desse momento passar. Mas a nossa lógica, né, de biomédica, que perdura aí durante anos, infelizmente é o grande culpado, né, da gente tratar e sempre estar trazendo a discussão da doença, esquecendo que a prevenção ela é mais barata e é o que dá conta. Esquecendo que a educação, a informação correta é o mais barato e é o que vai dar conta, né, dessa crise. O que é que tu acha, Giovanni? Até dialogando com a sua fala, eu acho que a nossa principal questão hoje do que é a saúde é compreender essa relação, que até acho que alguém comentou no Facebook lá, fala do papel da assistente social. Assim, é uma equipe multiprofissional. Nós necessitamos hoje compreender a saúde de uma forma ampla. E é o mesmo debate que fazemos na academia, é o mesmo debate que nós temos a nível internacional, que é entender a saúde como prevenção, como cuidado, como promoção, como reabilitação. Entender o papel da saúde nas suas diversas esferas, como educação, como segurança. E aí, nessa discussão sobre esses olhares do que é a saúde, fugindo da lógica biomédica e fugindo que saúde é apenas doença, é inclusive compreender o papel da questão. Você colocou lavar as mãos, Rafael. Como é que foi feita uma pesquisa agora que saiu de que o Covid, coronavírus, fica no reto 30 dias nas fezes? Como é que é o saneamento no Brasil? Se eu estou afirmando que uma pesquisa afirma que o Covid ele fica no reto e vai nas fezes por 30 dias, e eu não tenho saneamento, como é que eu vou discutir prevenção? Eu vou falar em lavar as mãos se eu não tenho um saneamento básico? Se eu tenho esgoto a céu aberto? Se no Acre, todo o esgoto vai para o Rio Acre, lá no Rio Acre ele é feito, pego a água, feita a limpeza e distribuída nas casas? Então, assim, é um processo muito complexo para discutir a saúde hoje, porque o Estado ele não quer compreender pelo seu papel com o capital.
E eu reforço aqui o papel do capital porque existe uma contradição. Quando nós falamos da prevenção para o Estado, ninguém quer discutir o assunto. E como você falou, porque nós queremos comprar remédios e comprar equipamentos. Nós queremos que o capital gire. Agora, na mesma lógica que para o Estado eu só vou discutir remédio e equipamento, o privado ele começa a se reinventar. Os planos de saúde hoje têm lá a cláusula: você é obrigado a ir no médico tantas vezes por mês, para saber se tem alguma patologia, se ela está evoluindo, método preventivo. Para fazer os convênios de plano de saúde com as empresas têm que disponibilizar um educador físico para 3 vezes, 2 vezes na semana fazer uma atividade no local de trabalho. Prevenção a algumas doenças. Então, assim, o privado está começando a construir a prevenção com o método de não gastar dinheiro e aumentar o seu lucro, e nós permanecemos numa lógica do público gastar dinheiro comprando equipamentos e remédio. E aí eu acho que nós temos que começar a fazer esse debate. O que é saúde de fato? A saúde ela começa na educação básica, com a criança sabendo escovar seus dentes, sabendo a higiene do corpo, sabendo método de prevenção das DSTs, etc e tal. Então, na educação é um método preventivo. Então, nós temos que compreender a educação de forma mais ampla e tentar fugir da lógica biomédica. E a forma de fugir da lógica biomédica é caminhando em uma construção de equipes multiprofissionais, para que cada um possa contribuir e apresentar como nós podemos ter cada vez um sistema de saúde mais eficaz e mais eficiente. E aí, colocando equipe multidisciplinar, eu digo de fato, a pedagogo, assistente social, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, etc e tal. Porque a nossa lógica hoje é que, se um sanitarista apresentar uma proposta, ela não é respeitada pela sociedade ainda, o enfermeiro explicar o que está acontecendo, ele não é respeitado, um assistente social no campo não é respeitado. Agora, se o médico faz uma live e fala, gente, Covid não mata e cloroquina é bom, toda pesquisa, o debate que foi feito não é respeitada pelo status social do médico e pelo status social da nossa lógica de doença. Então, assim, nessa lógica, nós temos que começar a construir isso. E aí, é que você colocou aqui, a prevenção é o melhor mecanismo de fortalecer a saúde e garantir a saúde. Perfeito. Você quer falar alguma coisa, Rafa? Ixi, deixa eu ligar seu microfone. Pode falar. Não foi. Não foi. Aí. Foi. Aí. Ah, tá, que bom. Toda vez que eu tô falando, eu tenho que sair da live e depois voltar, porque eu não ouço mais vocês. Depois que eu paro de Eita. falar. Toda vez eu tenho que fazer isso. Não, mas a minha contribuição de fato eu já dei. Só sempre tá reforçando isso. E o dever nosso, acho que enquanto sanitarista, de fato, é estar denunciando isso. É estar denunciando isso na academia, junto do movimento estudantil, é estar denunciando isso em nossas casas, em movimentos de militância, nos serviços de saúde. De fato, esse modelo lógico, né, que a gente vive vivendo da saúde no Brasil, ela não dá certo. Infelizmente não dá certo se a gente continuar privilegiando um profissional apenas, ou alguns profissionais possuem esse privilégio, outros não. Se a gente continuar levando em consideração apenas uma possibilidade terapêutica, dentre tantas diversas, através, por exemplo, das práticas integrativas. Mas, enfim, se a gente continuar nessa discussão da lógica de saúde de um só caminho, é isso que a gente vai realmente vai estar fadado ao fim, vai estar falhando, né? Porque a gente está seguindo nessa discussão médica e do medicamento e da patologia. Então, se a gente não discutir essas outras vertentes, como o Giovanni traz, essas outras vertentes da educação, se a gente não discutir o trabalho multiprofissional e a necessidade do trabalho multiprofissional perante os diversos desafios que a gente tem dentro das comunidades. Então, se a gente não discutir para além da saúde, né, esses profissionais e a forma terapêutica, se a gente não discutir para além do que a gente vem discutindo hoje, infelizmente, a gente vai estar fadado muitos anos a essa mesma discussão, a essa mesma briga
sabe, sem conseguir, infelizmente, um espaço. Eu acho que a gente tem que se fortalecer enquanto categoria e se fortalecer com os outros, né, com os outros, entre nós, mas com os outros também, os que estão aí postos a estar de mãos dadas, e reconhecer esse nosso passo que nós temos, para daí poder fazer alguma coisa, para daí efetivamente poder estar contribuindo de forma mais ampla. Acho que a gente pode mais, sabe? Eu acredito muito na graduação em saúde coletiva, eu acredito muito nos profissionais que estão sendo formados. Eu estou aqui conversando com uma galera massa, com Giovanni, do norte do país, estou conversando com Júlia, pude conversar com o Alan, conheço o Alan pessoalmente, enfim, a gente conhece uma galera muito boa de todo o Brasil, mas a gente ainda precisa estar ocupando esse nosso espaço, estar se fortalecendo, né, dentro da sociedade para poder de fato contribuir efetivamente. E vamos caminhar para isso, a gente precisa caminhar para isso. Eu vou ter que sair e voltar. Acho que, sem dúvida, e esse é pouco não, muito, o intuito do Observa, né, da nossa série do Fazer Sanitarista, de realmente juntar todos esses conhecimentos, essas narrativas. O Alan fala muito sobre isso, porque é importante também a gente se colocar nesse papel do que os sanitaristas estão fazendo, principalmente para além do campo da gestão dura, dentro do serviço, como está nos territórios, como que está a produção de conhecimento ou de narrativa sobre as populações que são historicamente excluídas, como que a gente atua sobre isso, o que a gente pensa e o que a gente vem fazendo, né? E acho que esse papo hoje foi incrível, assim, a contribuição do Giovanni. Giovanni sempre muito ativo, aí conheço ele muito bem do movimento estudantil, o Rafa também, conheci agora, mas foi muito incrível entender essas possibilidades, principalmente da residência, né? E aí, falar um pouquinho que é muito importante mesmo falar sobre isso, para a gente não cair de novo na falácia da caridade, né? Que a gente coloca a saúde sempre no campo da caridade ou qualquer outra contribuição, seja pelo Estado, seja pela ONG, seja por uma associação. A gente não pode voltar de novo o auxílio e apoio, que deveria ser do Estado, para o campo da caridade, né? Então, a gente precisa retomar de novo esse dever do Estado, que é cuidar da saúde e prestar saúde. Eu acho que a gente pode terminar por aqui. Queria que vocês falassem um pouquinho também como que foi estar aqui nesse espaço e uma última mensagem para a gente aqui. Quem quer falar primeiro? Oi, pronto, posso falar. Como eu acho que eu iniciei falando hoje, né, e sempre reafirmo isso, essa necessidade da gente fortalecer a nossa comunicação. E daí, a partir disso, de fortalecer essa comunicação, é se provocar para transformar a mudança. Eu acho que é esse nosso caminho, é estar um com o outro, né, reconhecer essa nossa rede, essa rede de sanitaristas aí, todo o país, reconhecer que somos muitos, sabe, para poder daí estar se fortalecendo, estar tendo essa pauta enquanto prioridade. Eu acho que o nosso fortalecimento, enquanto categoria, deve ser uma prioridade, porque dentro dessa perspectiva da que a gente vive hoje dentro do Sistema Único de Saúde, do SUS, das diversas realidades e especificidades que o SUS vive em todo o país, né, alguma inserção que há, já não sei como é que está aí especificamente a região de vocês, mas alguma inserção que há desse profissional, mas o quanto ainda a gente sabe que pode contribuir mais e mais e mais. E isso só vai vir, acredito eu, a partir do momento que a gente se fortalecer enquanto categoria, se reconhecer enquanto categoria e poder estar afirmando esse espaço como sendo nosso e essa contribuição. Claro que, né, isso não anula a contribuição que a gente precisa estar dando, isso tem que estar paralelo à discussão de que sistema de saúde que eu quero, né, eu preciso estar participando dessa construção, eu preciso estar ativo dessa construção. Eu acho que consolidar a categoria é também estar consolidando o Sistema Único de Saúde, né, como sendo um sistema totalmente estatal, um sistema livre, né, da lógica mercadológica, anda tudo muito lado a lado, né, um compromisso maior do que próprio profissional que eu sou e poderei ser.
Mas aí o caminho é esse. O caminho é do diálogo, o caminho é de se encontrar no outro, de conversar, de começar a pensar estratégias, de começar a pensar agendas. O que é que a gente, né, quer para os próximos anos? O que é que a gente quer para os próximos meses? Qual vai ser nosso cenário enquanto categoria, o nosso cenário enquanto minoria, o nosso cenário enquanto pessoa, né? O que é que vai ser daqui para frente? O que é que vai ser nesse momento pós-pandemia? O que é que vai ser nesse momento, né, nas próximas eleições, né, municipais? Qual vai ser a nossa contribuição para isso? Os próximos momentos para todos, enfim, para todos os espaços da sociedade e tempos que vão surgir. Mas qual vai ser a nossa contribuição e qual vai ser o nosso espaço, né, num pós-momento, o que é que vai estar surgindo? Eu acho que, assim, primeiro, agradecer pelo espaço, pelo convite, e eu acho que se torna um momento muito importante a gente começar a ter essa diversidade de diálogo sobre esses diferentes assuntos, porque eu percebo muito que as lives, elas estão seguindo muito, tipo assim, quanto mais se nega algo, às vezes, mais se reafirma ele. Eu vejo muito algumas lives no campo da academia reafirmar os seus mestres e doutores na discussão e dialogar pouco com a ponta. E aí segue muito a lógica de ilhas, e é uma coisa que eu digo assim, eu tento muito fugir de ilha. Ah, movimento estudantil conversar com o movimento estudantil, movimento negro só com o movimento negro, movimento X só com o movimento X. E acaba que a gente não consegue dar as mãos para enfrentar nada. Nós somos aniquilados constantemente por essa lógica de dividir ilhas. E eu acho que essa. Até aqui, ó, são 3 regiões, 3 segmentos diferentes, 3 culturas diferentes, 3 universidades diferentes, num ambiente totalmente diferente do nosso. Então, acho que essa live aqui, ela tende a caminhar por essa construção, de nós possamos ter um espaço aberto de diálogo, um espaço que possamos construir, reafirmar a mesma linha de pensamento, porque mesmo com a diversidade de construção, de espaço, de identidade, a nossa perspectiva é a mesma. Fortalecer um SUS público, gratuito, de qualidade, estatal, fugir da lógica mercantilista. Eu acho que, assim, que essa live, ela, para quem participou, ela se tornou muito ampla, e ao mesmo tempo muito reflexivo, porque assim, cada fala que eu fazia algumas anotações de algo que eu tinha que refletir mais e estudar, e ouvindo vocês também, e lendo as mensagens também, gente, isso daqui foi uma chuva de ideias, do qual tem muito a contribuir. E assim, parabenizar o espaço, eu acho que nós temos que, inclusive nós, como sanitário, divulgar mais esse tipo de espaço, e sair da nossa ilha, porque eu acho que para a categoria do sanitarista, vamos assistir muito a Brasco, vamos assistir muito as áreas das universidades. Nós temos que começar a dialogar entre a gente, conversar e nos ouvir também. Então, assim, reafirmar, é parabenizar, e muito feliz por esse espaço. Não, a gente que tá feliz, foi muito bom, o pessoal interagiu bastante. E é isso, a fala de vocês foi muito representativa, foi importante, no lugar de fala, de região, enfim, foi muito bom. Eu queria agradecer em nome do Observa aqui e em meu nome, que foi muito legal também mediar essa mesa tão importante. E é isso, a gente pode se despedir. Obrigada para quem assistiu e até a próxima, sábado que vem, às 4h20. Todo sábado a gente tem esse mesmo tipo de live, né, com o Fazer Sanitarista. E aí, mais para frente, o perfil do Observa vai divulgar quem serão esses sanitaristas ou em processo de formação que vai participar da próxima live. Tá bom? Então, obrigada, gente. Tchau, tchau.